A oração poderosa de hoje é para você que sente que tudo travou. O dinheiro some, as portas se fecham e a esperança parece escapar. Mas escute com atenção. São Miguel Arcanjo mandou te dizer que o tempo da escassez acabou. Neste momento, o 777 Efatá é liberado sobre a sua vida. E Efatá significa abra-te. O que estava bloqueado se abre. O que estava parado começa a fluir. De onde você menos espera, o dinheiro vai surgir porque o céu decidiu agir. Faça o seu ato de fé agora. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários: eu recebo o 777 Efatá de São Miguel Arcanjo. Hoje, Deus muda sua história financeira. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível de Deus, tu que foste enviado para proteger o povo de Deus e lutar contra as forças das trevas que roubam, matam e destroem, eu te invoco neste momento sagrado, em nome de Jesus Cristo. Vem com tua espada flamejante de justiça e corta agora mesmo todas as correntes espirituais que têm mantido minhas finanças aprisionadas. Há forças malignas operando contra minha prosperidade, espíritos de pobreza que foram enviados para bloquear meus caminhos, demônios de fracasso que trabalham para sabotar cada oportunidade que surge, e principados territoriais que mantêm minha região, minha família e minha vida em cativeiro financeiro. Mas eu declaro, pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade que me foi dada como Filho de Deus, que essas forças são quebradas agora. São Miguel, desce com os exércitos celestiais e expulsa esses espíritos malignos da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, dos meus negócios e de tudo aquilo que minhas mãos tocarem. Pai Celestial, eu proclamo sobre minha vida a palavra profética, Efatá, abre-te, que se abram agora as janelas do céu sobre mim, conforme tu prometeste em tua palavra, que se abram as portas de oportunidades que nenhum homem pode fechar, que se abram os canais de provisão sobrenatural, que se abram os cofres celestiais de abundância, que se abram as mentes criativas para ideias inovadoras que gerarão riqueza, que se abram conexões divinas com pessoas certas, que abrirão caminhos para minha prosperidade, que se abram territórios novos de conquista financeira, que se abra tudo aquilo que o inimigo fechou, bloqueou, trancou e selou contra meu progresso material. Eu não aceito mais viver na escassez quando tu és o Deus da abundância. Eu não aceito mais viver em limitação quando tu és o Deus ilimitado. Eu não aceito mais viver em pobreza quando tu és o dono de todo o ouro e toda a prata. Hoje, eu me levanto pela fé e tomo posse das bênçãos financeiras que já estão reservadas para mim nos lugares celestiais. Senhor dos exércitos, eu creio e confesso que o dinheiro pode sim surgir do nada, porque tu és o Deus que criou todas as coisas do nada. Tu falaste e o universo veio à existência. Tu ordenaste e a luz separou as trevas. Tu decretaste e os mares se encheram de vida. Se tu podes criar galáxias com tua palavra, certamente podes fazer surgir em minha conta bancária o valor exato que eu preciso para pagar aquela dívida que me angustia. Se tu podes dar ordem às estrelas e elas obedecem, certamente podes ordenar que recursos financeiros venham até mim de fontes que eu nem imaginava que existiam. Eu renuncio à mentalidade de escassez que foi implantada em mim por experiências dolorosas do passado, por palavras negativas que foram faladas sobre mim, por gerações de pobreza em minha família e por uma cultura que me ensinou a aceitar a mediocridade financeira como algo normal e inevitável. Hoje eu abraço uma mentalidade de abundância, reconhecendo que tu és um pai generoso que se deleita em abençoar seus filhos. São Miguel Arcanjo, guerreiro de luz, eu te peço que venhas agora com tua balança de justiça e restaures tudo aquilo que foi roubado de mim. O inimigo tem roubado minhas finanças através de gastos inesperados, emergências constantes, fraudes, traições, negócios que deram errado, investimentos que falharam e 1000 outras formas de devorar aquilo que eu conquistei com tanto esforço e suor. Mas a palavra de Deus declara que ele repreenderá o devorador por causa de mim. Então eu exijo agora, em nome de Jesus, a restituição completa de tudo que me foi roubado. Eu decreto que o devorador está sendo repreendido neste momento
e que uma multiplicação sobrenatural está vindo sobre minha vida para compensar todos os anos de perda, todos os meses de escassez e todos os dias de luta financeira. Assim como Jó recebeu em dobro tudo o que perdeu, eu profetizo que minha restituição não será apenas simples, mas multiplicada, abundante e transbordante. Deus Pai, eu te peço especificamente neste momento por milagres financeiros concretos e tangíveis que transformarão minha realidade material. Eu peço que tu toques o coração do meu empregador, ou dos meus clientes, ou dos meus parceiros de negócios para que haja um aumento significativo na minha renda mensal. Que surjam promoções inesperadas, bônus extraordinários, comissões abundantes, contratos lucrativos e oportunidades de ganho que multiplicarão aquilo que entra em minhas mãos. Eu peço que tu me dês ideias criativas e inovadoras, que se transformarão em fontes adicionais de renda, negócios paralelos que prosperarão, projetos que serão bem-sucedidos e iniciativas que gerarão lucro constante e crescente. Eu peço que tu abras portas de investimento sábio, onde meu dinheiro se multiplicará de forma honesta e próspera, trazendo retornos que superarão minhas expectativas. Que eu esteja sempre no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas e aproveitando as oportunidades certas que tu colocares no meu caminho. Pai amado, eu também te suplico que me livres completamente de todas as dívidas que me aprisionam neste momento. Tu conheces cada valor que devo, cada conta atrasada, cada compromisso financeiro que pesa sobre meus ombros. Eu te peço que providencies, de forma sobrenatural, os recursos necessários para quitar todas essas dívidas, uma por uma, até que eu fique completamente livre desse fardo. Que surjam oportunidades inesperadas de ganho extra, especificamente para pagamento de dívidas. Que haja cancelamentos milagrosos de juros e multas. Que credores sejam tocados por tua misericórdia e concedam condições especiais de pagamento. Que eu receba heranças, restituições, indenizações ou qualquer outra forma de entrada financeira extraordinária que me permita zerar todos os meus débitos. Eu decreto pelo poder da palavra de Deus que eu não serei mais escravo de dívida alguma, mas viverei na liberdade financeira que tu planejaste para mim. São Miguel Arcanjo, Príncipe Celestial, eu peço que tu guerreis contra todo espírito de desperdício que tem feito com que o dinheiro escape das minhas mãos como água entre os dedos. Quantas vezes eu recebi e logo depois não tinha mais? Quantas vezes parecia que o dinheiro simplesmente desaparecia sem explicação? Isso é obra do devorador, mas hoje ele está sendo expulso. Eu decreto uma unção de administração sábia sobre minha vida, de forma que eu saiba exatamente onde investir cada centavo, como economizar de forma inteligente, como multiplicar aquilo que tenho e como fazer o pouco render muito. Que o Espírito Santo me guie em cada decisão financeira, me alertando contra gastos desnecessários, me mostrando oportunidades de economia e me direcionando para investimentos sábios que trarão frutos duradouros. Senhor da Glória, eu te agradeço porque já estou vendo pelos olhos da fé a transformação completa da minha situação financeira. Eu já vejo minha conta bancária crescendo consistentemente mês após mês. Eu já vejo todas as minhas contas sendo pagas em dia, com sobra. Eu já vejo minha família vivendo com conforto e dignidade, sem passar necessidades. Eu já vejo meus sonhos sendo realizados, porque agora tenho os recursos necessários. Eu já vejo a mim mesmo sendo uma bênção para outros, ajudando quem precisa, contribuindo generosamente para a obra de Deus e sendo um canal de provisão divina. Que essa visão não é presunção, mas fé baseada nas tuas promessas infalíveis. Tu disseste que abrirás as janelas do céu e derramarás bênção sem medida. Então eu creio que isso está acontecendo agora sobre minha vida. Pai Celestial, Deus de toda consolação e misericórdia, neste momento eu abro meu coração diante de ti e permito que toda a dor acumulada, toda a angústia reprimida e todo o sofrimento silencioso relacionado à minha situação financeira venham à superfície. Por quanto tempo eu carreguei esse peso sozinho, tentando parecer forte diante dos outros, sorrindo por fora enquanto por dentro estava despedaçado pela preocupação constante com dinheiro? Quantas madrugadas eu passei acordado, olhando para o teto, calculando e recalculando contas,
tentando encontrar uma solução matemática impossível para fazer o pouco dinheiro que tenho cobrir todas as despesas que preciso pagar. Tu viste cada lágrima que escorreu pelo meu rosto na calada da noite quando ninguém estava olhando, quando eu finalmente permitia que a máscara caísse e a dor real se manifestasse. Tu ouviste cada gemido inaudível do meu espírito, aquelas orações desesperadas, sussurradas no silêncio. Deus, me ajuda. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Senhor, tu conheces a humilhação profunda que senti quando tive que pedir dinheiro emprestado a familiares e amigos, tendo que explicar minha situação vergonhosa, tendo que prometer pagar em uma data que eu mesmo não sabia se seria capaz de cumprir. Tu viste o constrangimento no meu rosto quando meu cartão foi recusado no caixa do supermercado, com pessoas na fila atrás de mim, testemunhando minha falha, minha incapacidade de prover até mesmo o básico. Tu sentiste a dor cortante no meu peito quando tive que dizer não aos meus filhos, quando eles pediram algo simples, um brinquedo, um passeio, um lanche, e eu não tinha como dar, vendo a decepção nos olhos deles, sentindo-me um fracasso como pai, como mãe, como provedor. Essa dor é real, Senhor. Essa ferida é profunda, e ela não é apenas material, mas emocional, psicológica e até espiritual, porque a escassez financeira rouba muito mais do que dinheiro. Ela rouba dignidade, autoestima, paz, alegria e esperança. São Miguel Arcanjo, guerreiro que conhece as batalhas mais ferozes, tu que já viste o sofrimento dos santos através dos séculos, vem agora e guerreia contra essa dor que tem me consumido. Há um trauma financeiro instalado em meu coração, cicatrizes de experiências dolorosas do passado que me fazem ter medo de sonhar, medo de acreditar que as coisas podem melhorar, medo de investir porque já perdi tanto, medo de arriscar porque já falhei tantas vezes. Eu carrego feridas de traições financeiras, de pessoas que me devem e nunca pagaram, de sócios que me enganaram, de empregadores que me exploraram pagando menos do que eu merecia, de oportunidades que se revelaram golpes, de promessas que nunca se cumpriram. Cada uma dessas experiências deixou uma marca, construiu uma muralha de desconfiança e negatividade ao redor do meu coração. E agora, eu preciso que o poder de Deus venha e cure essas feridas profundas. Pai amado, eu confesso diante de Ti a ansiedade devastadora que tem dominado minha mente por causa das questões financeiras. Não é apenas uma preocupação normal e saudável, mas uma ansiedade tóxica e paralisante que consome meus pensamentos do momento em que acordo até a hora em que tento dormir. E mesmo no sono, ela me persegue através de pesadelos angustiantes sobre despejo, execução de dívidas, falta de comida, vergonha pública e falência total. Meu estômago está constantemente embrulhado. Meu coração acelera quando vejo um envelope do banco. Minha pressão sobe quando toca o telefone e pode ser um cobrador. Minha cabeça dói com a tensão constante de tentar resolver o insolúvel. Eu estou exausto, Senhor. Cansado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente drenado por essa batalha interminável contra a escassez. São Miguel Arcanjo, príncipe da paz celestial, eu te imploro que venhas com tua espada flamejante e cortes as raízes dessa ansiedade. Que tu destruas os pensamentos obsessivos e negativos que giram em círculos intermináveis na minha mente, sempre me lembrando do que está faltando, sempre me mostrando o pior cenário possível, sempre me convencendo de que não há saída. Esses pensamentos não vêm de Deus, mas do inimigo que quer me destruir através da preocupação e do medo. Eu renuncio a eles agora. Eu os expulso da minha mente. Eu decreto que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus, e que eu não serei mais escravo da ansiedade financeira, mas viverei na confiança tranquila de que meu Pai Celestial cuida de mim. Senhor dos céus, eu também trago diante de Ti a vergonha profunda que tenho sentido por causa da minha situação financeira. Vergonha de não ser capaz de sustentar adequadamente minha família. Vergonha de viver em um lugar humilde demais quando meus amigos têm casas bonitas. Vergonha de usar roupas velhas e remendadas quando todos ao redor parecem tão bem vestidos. Vergonha de não poder participar de eventos sociais
que exigem contribuições financeiras. Vergonha de ser visto como fracassado, como alguém que não conseguiu vencer na vida, como alguém que não soube administrar suas finanças. Essa vergonha é um peso esmagador que me faz querer me esconder, me isolar, evitar as pessoas, rejeitar convites, mentir sobre minha situação para manter as aparências. Mas hoje, Pai amado, eu entrego essa vergonha aos teus pés. Eu reconheço que meu valor não é definido pelo saldo da minha conta bancária, mas pelo fato de que sou teu filho, criado à tua imagem e semelhança, comprado pelo sangue precioso de Jesus e herdeiro do teu reino. São Miguel Arcanjo, destruidor das fortalezas do inimigo, vem e quebra essa fortaleza de vergonha que foi construída ao redor da minha identidade. O inimigo usou as circunstâncias financeiras difíceis para me fazer acreditar que eu sou um fracasso, que não presto, que nunca vou conseguir, que não mereço ser abençoado. Mas isso é mentira. Eu decreto agora que minha identidade não está nas minhas circunstâncias, mas em Cristo. Eu sou filho do Rei, herdeiro de promessas, vencedor por natureza, cabeça e não cauda, destinado a estar por cima e não por baixo. As dificuldades financeiras são apenas uma fase temporária que está sendo quebrada agora, não uma sentença permanente sobre minha vida. Eu me levanto da poeira da vergonha e me revisto da dignidade que Deus me deu desde o princípio. Pai de misericórdia, há também uma dor profunda relacionada aos relacionamentos que foram afetados pela escassez financeira. Quantas discussões, brigas e conflitos aconteceram no meu casamento por causa de dinheiro? Quantas vezes o estresse financeiro criou tensão entre mim e meu cônjuge, levando-nos a trocar palavras duras, a nos culparmos mutuamente, a questionarmos as decisões um do outro? Quantos amigos se afastaram porque eu não conseguia mais acompanhar o padrão de vida deles, ou porque pedi emprestado e não consegui devolver no prazo? Quantas festas de família eu perdi porque não tinha dinheiro para o presente ou para a contribuição? Quanto isolamento social a pobreza me causou? A escassez financeira não destruiu apenas minha conta bancária, mas também relacionamentos preciosos, conexões importantes e vínculos que deveriam ter sido preservados. Eu clamo a Ti, Senhor, pela restauração não apenas das minhas finanças, mas também dos relacionamentos que foram danificados por essa situação. São Miguel Arcanjo, anjo da reconciliação e da justiça divina, intercede por mim para que Deus restaure as pontes que foram queimadas, cure as feridas que foram abertas nos relacionamentos e traga de volta a harmonia que foi perdida. Que meu casamento seja fortalecido e não destruído pelas dificuldades financeiras. Que minha família seja unida e não dividida pela escassez. Que minhas amizades sejam genuínas e não baseadas em status financeiro. Que eu aprenda, através dessa aprovação, a valorizar as pessoas mais do que as coisas, e que quando a prosperidade vier, e ela virá, eu seja sábio o suficiente para manter meus relacionamentos saudáveis e minhas prioridades no lugar certo. Deus Todo-Poderoso, eu reconheço também que há uma ferida espiritual causada por essa longa temporada de escassez. Houve momentos em que eu questionei tua bondade, em que me perguntei se tu realmente te importas comigo, em que olhei para pessoas ímpias prosperando enquanto eu, que tento te servir, continuava na falta. Houve momentos de dúvida onde pensei: para que ser fiel a Deus se isso não mudou minha situação? Para que dizimar se continuo pobre? Para que orar se minhas orações parecem não ser respondidas? Eu confesso, Senhor, esses momentos de fraqueza espiritual e te peço perdão por ter duvidado do teu amor e da tua fidelidade. Eu entendo agora que o tempo de Deus não é o meu tempo, que teus caminhos são mais altos que os meus caminhos e que muitas vezes tu permites provas não para nos destruir, mas para nos fortalecer, nos purificar e nos preparar para bênçãos maiores que não conseguiríamos suportar sem o processo de maturidade espiritual. São Miguel Arcanjo, guardião da fé dos santos, fortalece minha fé neste momento. Reacende em mim a chama da confiança em Deus que havia se apagado pela decepção e pelo cansaço. Restaura em mim a esperança que havia morrido depois de tantas promessas não cumpridas e tantas orações aparentemente não respondidas. Renova em mim o entusiasmo pela vida que havia sido roubado pela preocupação constante com sobrevivência financeira. Eu decreto que minha fé não está morta, mas apenas adormecida,
e agora ela está sendo despertada com poder e autoridade. Eu creio novamente, eu confio novamente, eu espero novamente, e desta vez eu sei que minha fé não será em vão, porque o milagre já está a caminho, a bênção já foi liberada dos céus, e a transformação da minha situação financeira já começou neste exato momento. Pai eterno, eu também trago diante de Ti o peso da responsabilidade que sinto de ser um exemplo para meus filhos. Que herança financeira eu estou deixando para eles? Que mentalidade em relação ao dinheiro eles estão absorvendo ao me ver constantemente lutando, preocupado e estressado? Eu não quero que eles cresçam com as mesmas limitações que eu tive, com os mesmos medos financeiros que me paralisaram, com a mesma mentalidade de escassez que foi passada de geração em geração na minha família. Eu quero quebrar esse ciclo maldito de pobreza. Eu quero que meus filhos vejam milagres acontecendo, vejam Deus provendo de formas sobrenaturais, vejam que é possível viver em abundância quando se confia no Senhor e se age com sabedoria. Eu quero deixar para eles não apenas uma herança financeira material, mas também uma herança de fé, de confiança em Deus, de testemunho de que o Senhor nunca abandona seus filhos e sempre cumpre suas promessas. São Miguel Arcanjo, protetor das gerações futuras, eu te peço que guerrees para quebrar toda a maldição hereditária de pobreza que tem passado de geração em geração na minha família. Quantas gerações atrás de mim viveram na mesma escassez, na mesma luta, na mesma limitação? Quantos dos meus antepassados morreram pobres, deixando apenas dívidas e dificuldades como herança? Mas eu decreto que isso termina comigo. Eu sou aquele que quebra a maldição e estabelece a bênção. Eu sou a geração que muda a história da minha linhagem. A partir de mim, meus descendentes viverão em prosperidade, em abundância, em bênção multiplicada. O sangue de Jesus Cristo quebrou toda a maldição na cruz, e eu tomo posse dessa vitória agora. São Miguel, com tua espada poderosa, corta agora todas as correntes geracionais de pobreza que tentam me manter preso ao passado, e abre o caminho para um futuro glorioso de prosperidade. Senhor Jesus Cristo, Tu que te fizeste pobre, para que eu me tornasse rico, Tu que conheceste a necessidade material durante tua vida terrena, Tu que dependeste da generosidade de outros para teu sustento em certos momentos, Tu compreendes perfeitamente o que é passar por dificuldades financeiras. Eu me apego a Ti neste momento, sabendo que Tu me entendes, que Tu não me julgas, que Tu não me condenas, mas que Tu me amas e queres me ver livre dessa opressão. Eu creio que assim como Tu multiplicaste os pães e os peixes para alimentar multidões, Tu podes multiplicar aquilo que está nas minhas mãos. Assim como Tu transformaste água em vinho, Tu podes transformar minha situação financeira. Assim como Tu ordenaste a Pedro que pegasse uma moeda da boca do peixe para pagar impostos, Tu podes fazer provisão aparecer de formas totalmente inesperadas e sobrenaturais. Eu confio em Ti, Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos toda essa dor, toda essa angústia, todo esse sofrimento relacionado às finanças, e Te peço que transformes minha história a partir de agora. Espírito Santo de Deus, Consolador Divino, poder do Altíssimo que move céus e terra, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu Te convoco agora para este momento sagrado de intercessão poderosa. Desce como línguas de fogo sobre minha vida, sobre minhas finanças, sobre tudo aquilo que minhas mãos tocarem. Vem como vento impetuoso e sopra sobre minha situação, removendo toda a estagnação, toda a paralisia, toda a impossibilidade. Vem como rio de água viva e flui através de mim, trazendo vida abundante, prosperidade multiplicada, bênçãos transbordantes. Eu preciso do Teu poder sobrenatural operando em minha vida neste exato momento, porque o que está acontecendo comigo não é natural, é espiritual e precisa de uma intervenção divina que transcenda todas as leis naturais e todas as limitações humanas. São Miguel Arcanjo, príncipe poderosíssimo dos exércitos celestiais, eu Te invoco com toda a autoridade que me foi dada como Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manifesta-te agora neste lugar com toda a Tua glória guerreira, que eu possa sentir Tua presença poderosa ao meu redor,
protegendo-me, guardando-me, lutando por mim. Traz contigo as legiões angelicais, os querubins e serafins, todos os anjos que cumprem as ordens de Deus, e estabelece um cerco de proteção divina ao redor da minha vida financeira. Que nenhuma força do mal possa penetrar essa barreira celestial. Que nenhum demônio de pobreza possa se aproximar de mim. Que nenhum espírito de escassez consiga operar contra mim. Que nenhuma maldição financeira tenha poder sobre mim. Tu és o defensor dos filhos de Deus, e eu reclamo tua defesa agora. Guerreia por mim, São Miguel. Luta por mim. Vence por mim, Deus Pai, Jeová. Jiré, o Senhor que provê. Eu clamo a ti pelo milagre do número 777 sobre minha vida. 7 é o número da perfeição divina, da completude, do descanso de Deus após a criação. Quando esse número aparece triplicado, 777, ele representa a perfeição divina multiplicada em 3 dimensões: corpo, alma e espírito, passado, presente e futuro, céu, terra e mar. Eu decreto que o número 777 está sendo selado sobre minha vida financeira agora. Que haja perfeição nas minhas finanças. Não mais falta, não mais escassez, mas exatamente aquilo de que necessito, no tempo certo, da forma certa. Que haja completude nos meus recursos, não mais buracos por onde o dinheiro escapa, mas totalidade, integralidade, suficiência absoluta. Que haja descanso na minha luta financeira. Não mais ansiedade, não mais preocupação incessante, mas paz, tranquilidade, confiança de que estou sendo provido sobrenaturalmente. São Miguel Arcanjo, eu te ordeno agora, pela autoridade do nome de Jesus, vai até os lugares celestiais onde estão armazenadas as bênçãos financeiras que foram destinadas para mim desde a fundação do mundo, e traz-las para o plano natural. Há riquezas nos céus com meu nome, escrito nelas. A prosperidade reservada para mim que ainda não se manifestou. A abundância guardada esperando o momento certo de ser liberada. Mas eu decreto que esse momento é agora. Não mais demora, não mais adiamento, não mais espera. Traz agora, São Miguel, tudo aquilo que me pertence por direito de herança divina. Traz as oportunidades que foram bloqueadas. Traz os contratos que foram impedidos. Traz as promoções que foram sabotadas, traz os negócios que foram desviados, traz os investimentos que foram roubados, traz tudo de volta multiplicado por 7 em nome de Jesus Cristo. Pai glorioso, eu invoco sobre minha vida a poderosa palavra Efatá, com toda a força profética que ela carrega. Jesus pronunciou essa palavra aramaica sobre um homem que era surdo e mudo, e imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. Da mesma forma, eu profetizo sobre minha situação financeira. Efatá, abre-te. Que meus ouvidos espirituais se abram para ouvir as direções de Deus, sobre investimentos, sobre oportunidades, sobre caminhos de prosperidade. Que minha boca se abra para decretar bênçãos, para profetizar abundância, para declarar prosperidade, para confessar sucesso financeiro. Que minhas mãos se abram para receber as bênçãos que estão caindo do céu como chuva torrencial. Que minha mente se abra para ideias criativas e inovadoras que gerarão riqueza. Que meu coração se abra para a generosidade, para dar e receber, para ser canal de bênção para outros. Efatá. Abre-te, 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 São Miguel Arcanjo, com tua balança de justiça celestial. Eu te peço que faças agora a pesagem e a medição de tudo que me é devido. Pesa na balança divina tudo aquilo que o inimigo roubou de mim através dos anos. Mede exatamente quanto dinheiro foi desviado das minhas mãos por ataques espirituais. Calcula precisamente todas as oportunidades perdidas que deveriam ter resultado em ganho financeiro. Some todas as bênçãos bloqueadas que não chegaram até mim por causa de interferências demoníacas. E agora, pela lei da restituição divina que está escrita na palavra de Deus, eu exijo de volta tudo isso multiplicado por 7. A Bíblia diz que, quando o ladrão é encontrado, ele deve restituir 7 vezes mais do que roubou. O inimigo foi encontrado, suas obras foram expostas, seus ataques foram revelados. Agora ele tem que pagar, e eu decreto que o pagamento começa agora. Que venha sobre minha vida
uma onda avassaladora de restituição financeira, de compensação, divina de multiplicação sobrenatural. Senhor dos exércitos, eu tomo posse agora da promessa que está escrita em Joel 2, 25, 26. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pelo lagarto, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Senhor, quantos anos da minha vida foram consumidos pela escassez financeira? Quantos meses foram devorados pela preocupação com dinheiro? Quantos dias foram roubados pelo estresse de contas a pagar? Mas tu prometes restituir, tu prometes devolver, tu prometes compensar. Então eu reclamo essa promessa agora. Restitui-me, Senhor. Devolve-me tudo. Compensa-me abundantemente. Que eu coma e me farte da tua provisão. Que eu viva em fartura e não em falta. Que eu louve teu nome, porque tu procedeste maravilhosamente comigo. E que eu jamais seja envergonhado novamente por questões financeiras. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, empunha agora a tua espada flamejante e corta toda a raiz de amargura que cresceu em meu coração por causa das dificuldades financeiras. Há ressentimento contra pessoas que me feriram financeiramente e eu preciso perdoá-las para que minha bênção não seja bloqueada. Há mágoa contra Deus por permitir que eu passasse por tanto tempo de escassez e eu preciso liberar essa mágoa e confiar novamente completamente nele. Há ira contra mim mesmo por erros financeiros que cometi no passado, e eu preciso me perdoar e seguir em frente. Corta, São Miguel, com tua espada poderosa, todas essas raízes venenosas de amargura, ressentimento, mágoa e culpa. Que meu coração seja livre, limpo, puro, pronto para receber as bênçãos que Deus está liberando. O perdão abre portas, a misericórdia atrai misericórdia, a graça multiplica graça. Então, eu escolho perdoar completamente, liberar totalmente e receber abundantemente. Deus Altíssimo, eu decreto e profetizo agora, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, que o dinheiro está surgindo do nada. Sim, do nada, porque tu és o Deus que criou tudo do nada. Tu falaste ao vazio e criaste universos. Tu ordenaste a escuridão e geraste luz. Tu decretaste ao caos e estabeleceste ordem. Se tu podes fazer isso, certamente podes fazer surgir dinheiro onde aparentemente não existe fonte alguma. Eu profetizo que cheques inesperados estão chegando pelo correio. Eu profetizo que transferências surpresa estão caindo na minha conta. Eu profetizo que oportunidades de ganho extraordinário estão aparecendo do nada. Eu profetizo que pessoas que nem conheço serão movidas por Deus para me abençoar financeiramente. Eu profetizo que eu estarei no lugar certo na hora certa para receber aquilo que Deus preparou. O dinheiro surge do nada, porque Deus pode tudo. São Miguel Arcanjo, príncipe dos anjos, eu te peço que vás agora aos 4 cantos da terra e reúnas todos os recursos financeiros que pertencem a mim, mas que estão espalhados, dispersos, retidos em mãos erradas. Há pessoas que me devem e não pagaram. Vai e toca o coração delas para me devolverem. Há empresas que me devem restituições, indenizações, pagamentos. Vai e move os processos para que eu receba. Há governos que devem me restituir impostos pagos a mais. Vai e agiliza esses reembolsos. Há instituições financeiras que retêm valores que me pertencem. Vai e libera esses recursos. Há heranças, doações, presentes que estão vindo em minha direção. Vai e acelera a chegada deles. Reúne tudo, São Miguel, e traz para mim, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pai de amor infinito, eu sinto neste momento a tua presença poderosa envolvendo-me completamente. Eu sinto o calor do teu amor, aquecendo meu coração frio de tanto sofrer. Eu sinto a força do teu espírito, fortalecendo meu espírito enfraquecido. Eu sinto a unção da abundância sendo derramada sobre mim como óleo precioso. Eu sinto que algo está mudando neste exato momento no mundo espiritual. Eu sinto que correntes estão sendo quebradas. Eu sinto que portas estão sendo abertas. Eu sinto que a maré está virando a meu favor. Eu sinto que o milagre financeiro já começou. Não é apenas esperança vã ou ilusão psicológica.
É uma certeza espiritual profunda, uma convicção inabalável de que o impossível está se tornando possível, de que o milagre está se materializando, de que a transformação já está em andamento. São Miguel Arcanjo, neste momento de clímax espiritual, eu levanto minhas mãos para o céu e declaro junto contigo: quem é como Deus? Ninguém se compara a Ele. Nenhum problema é maior que Ele. Nenhuma dívida é impossível para Ele. Nenhuma situação financeira está além do seu poder de transformar. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se o Todo-Poderoso decidiu me abençoar, quem poderá impedir? Se o Rei do Universo determinou minha prosperidade, que força, no céu, na terra ou debaixo da terra, poderá resistir? Nenhuma. Eu estou do lado vencedor, eu pertenço ao exército da luz, eu sou filho do Rei. E hoje, neste momento sagrado, selado pelo número 777, marcado pela palavra Efatá, protegido por São Miguel Arcanjo, eu cruzo a linha entre a escassez e a abundância, entre a pobreza e a prosperidade, entre a luta e a vitória. Amém e amém. Pai eterno e misericordioso, chegamos agora ao momento final desta poderosa oração de petição, e meu coração transborda de gratidão, esperança renovada e fé inabalável. Mesmo antes de ver a manifestação física do milagre financeiro que estou pedindo, eu já te agradeço, porque sei que no mundo espiritual a vitória já foi conquistada, a bênção já foi liberada, o decreto já foi assinado nos céus. A Bíblia me ensina em Marcos 11:24 que tudo quanto em oração pedires, crê que já recebeste e será assim contigo. Então eu declaro pela fé: eu já recebi. O milagre financeiro já é meu. A abundância já me pertence. A prosperidade já está garantida. As dívidas já foram pagas. As portas já foram abertas. As oportunidades já foram liberadas. Eu creio. Eu confio. Eu tenho certeza absoluta de que o que pedi já foi concedido. E agora é apenas uma questão de tempo para que se manifeste no plano natural. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe celestial, eu te agradeço profundamente por tua intercessão poderosa durante esta oração. Obrigado por teres guerreado em meu favor contra as forças das trevas que tentavam manter minha vida financeira aprisionada. Obrigado por teres cortado com tua espada flamejante todas as correntes espirituais da pobreza. Obrigado por teres aberto com tua força angelical as portas que estavam trancadas contra minha prosperidade. Obrigado por teres expulsado os demônios de escassez que infestavam minha casa, meu trabalho e meus negócios. Obrigado por teres trazido dos lugares celestiais as bênçãos financeiras que me pertencem. Eu te peço agora que continues guardando e protegendo minha vida financeira daqui para frente, para que o inimigo não consiga mais roubar, matar ou destruir aquilo que Deus tem me dado. Permanece ao meu lado, poderoso guerreiro, e garante que a prosperidade que está chegando seja preservada, multiplicada e usada sabiamente para a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, eu quero fazer um compromisso solene contigo neste momento final de oração. Quando a prosperidade vier, e ela virá, eu não vou me esquecer de ti. Eu não vou deixar que o dinheiro tome teu lugar no meu coração. Eu não vou me tornar orgulhoso, arrogante ou autossuficiente. Eu vou continuar buscando tua face, orando diariamente, lendo tua palavra, congregando com teu povo e servindo em tua obra. Eu prometo que serei um administrador fiel das bênçãos financeiras que tu confiares a mim, usando-as não apenas para meu próprio conforto, mas também para abençoar outros que estão passando pelo mesmo vale de escassez que eu passei. Eu quero ser um canal de bênção, não um poço egoísta. Eu quero ser um rio que flui e abençoa outros, não um lago estagnado que apenas acumula para si mesmo. Ajuda-me, Senhor, a manter meu coração puro e meus motivos corretos quando a abundância se manifestar em minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço que graves em meu coração as lições espirituais que aprendi durante este tempo de escassez financeira. Não permitas que eu esqueça o que é passar necessidade, para que quando eu prosperar, eu seja compassivo com aqueles que ainda lutam. Não permitas que eu esqueça como é depender completamente de Deus, para que quando eu tiver abundância, eu não confie nas riquezas, mas continue confiando no doador das riquezas. Não permitas que eu esqueça a importância da generosidade,
para que quando eu tiver muito, eu doe muito, contribua muito, ajude muito. Este tempo difícil não foi em vão. Ele me ensinou dependência de Deus, humildade de espírito, compaixão pelos sofredores e valorização das coisas verdadeiramente importantes da vida. Que estas lições permaneçam comigo mesmo quando a prosperidade vier, tornando-me não apenas rico financeiramente, mas rico em caráter, em sabedoria e em amor. São Miguel Arcanjo, eu decreto que a partir deste momento, minha vida financeira entra em uma nova dimensão de prosperidade. O número 777, que foi selado sobre mim hoje, representa a perfeição divina, se manifestando em 3 áreas específicas da minha vida material. Primeiro, na provisão. Tudo o que eu precisar será provido no tempo certo, da forma certa, na quantidade certa, sem falta, sem escassez, sem atraso. Segundo, na proteção. Todo ataque do inimigo contra minhas finanças será bloqueado, toda tentativa de roubo será frustrada, toda estratégia de empobrecimento será destruída. Terceiro, na multiplicação. Tudo que vier às minhas mãos será multiplicado. Tudo em que eu investir prosperará. Tudo que eu semear dará fruto abundante. Provisão, proteção e multiplicação. Esta é a tríplice bênção do 777 que está operando em minha vida. A partir de agora, Pai amado, eu também quero estabelecer neste momento alguns compromissos práticos de mordomia financeira sábia para quando a abundância se manifestar. Primeiro, eu comprometo-me a sempre honrar a Deus com os primeiros frutos, dizimando fielmente e ofertando generosamente, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos e que o que dou com alegria retorna multiplicado. Segundo, eu comprometo-me a viver com sabedoria, não gastando impulsivamente, mas planejando e administrando bem os recursos que receber, construindo poupança, investindo inteligentemente e evitando dívidas desnecessárias. Terceiro, eu comprometo-me a ser generoso com aqueles que necessitam, lembrando-me sempre de que fui pobre e Deus me levantou, e que agora tenho a responsabilidade de ajudar outros a também se levantarem. Quarto, eu comprometo-me a ensinar meus filhos princípios corretos de administração financeira para que eles tenham sabedoria com dinheiro e não repitam os erros que eu cometi no passado. São Miguel Arcanjo, eu te peço que acompanhes cada etapa da transformação financeira que está acontecendo em minha vida. Quando surgirem as primeiras oportunidades de ganho extraordinário, que tu estejas lá para me mostrar quais são genuínas e quais são armadilhas do inimigo. Quando chegarem as propostas de negócios, que tu me dês discernimento para saber quais aceitar e quais recusar. Quando aparecerem as ideias criativas para gerar renda, que tu me guides na execução correta delas. Quando se abrirem as portas de investimento, que tu me orientes sobre onde aplicar meus recursos com segurança e sabedoria. Quando vierem as tentações de gastar irresponsavelmente, que tu me alertes e me protejas de decisões tolas. Eu preciso de tua guarda angelical, não apenas para conquistar a prosperidade, mas também para mantê-la e administrá-la corretamente. Senhor da Glória, eu profetizo agora sobre meu futuro financeiro com a autoridade que me foi dada como filho de Deus. Eu profetizo que dentro dos próximos dias, semanas e meses, milagres financeiros tangíveis e mensuráveis se manifestarão em minha vida. Eu profetizo que dinheiro virá até mim de fontes esperadas e inesperadas, de caminhos conhecidos e desconhecidos, de formas naturais e sobrenaturais. Eu profetizo que todas as minhas dívidas serão quitadas completamente, uma por uma, até que eu fique totalmente livre de todo débito. Eu profetizo que minha renda mensal aumentará significativamente, seja através de promoção no emprego, seja através de novos negócios, seja através de oportunidades criativas. Eu profetizo que minhas economias crescerão consistentemente, que meus investimentos prosperarão abundantemente e que minha situação financeira mudará de escassez para abundância, de luta para vitória, de pobreza para prosperidade. Estas não são apenas palavras vazias, mas decretos proféticos que têm poder criador no mundo espiritual e se manifestarão no mundo natural. São Miguel Arcanjo, eu te encarrego agora de uma missão específica. Vai até todas as esferas de influência da minha vida,
trabalho, negócios, relacionamentos, comunidade, governo, e estabelece favor divino para mim em cada uma delas. Que meus chefes me vejam com bons olhos e me promovam, que meus clientes me recomendem e tragam outros clientes, que meus parceiros de negócios confiem em mim e me incluam em oportunidades lucrativas, que pessoas influentes notem meu potencial e abram portas que eu sozinho não conseguiria abrir, que autoridades governamentais aprovem rapidamente processos, licenças e documentos que dependam delas, que instituições financeiras me concedam crédito quando necessário e em condições favoráveis. Este favor sobrenatural é parte do milagre financeiro que estou recebendo, porque a prosperidade não vem apenas de trabalho duro, mas também da graça de Deus operando através de pessoas certas que nos ajudam nos momentos certos. Pai de bondade infinita, enquanto encerro esta poderosa oração de petição, meu coração está cheio de paz inexplicável. A ansiedade que me consumia deu lugar à tranquilidade. A preocupação que me paralisava foi substituída pela confiança. O medo que me atormentava foi expulso pelo amor perfeito. Eu não sei exatamente como o milagre financeiro se manifestará. Não sei de que fonte virá o dinheiro. Não sei que porta se abrirá primeiro, mas eu sei uma coisa com absoluta certeza. Deus está no controle. Ele vê minha necessidade, ouve meu clamor, conhece minha situação e já providenciou a solução. O milagre já está a caminho. A bênção já foi liberada. A transformação já começou. E eu posso descansar, confiar e esperar com alegria, porque meu Pai Celestial nunca falha, nunca mente, nunca abandona seus filhos. São Miguel Arcanjo, em nome de Jesus Cristo, eu decreto que a partir deste momento tu estabeleças uma guarda permanente sobre minha vida financeira, que nenhum espírito maligno possa mais se aproximar, que nenhuma maldição financeira possa mais me atingir, que nenhum ataque contra minha prosperidade possa mais prosperar, que nenhum roubo espiritual possa mais acontecer. Tu és o guardião designado por Deus para proteger seu povo, e eu reclamo essa proteção agora e para sempre. Guarda minha carteira, minha conta bancária, meu trabalho, meus negócios, meus investimentos, minhas oportunidades. Mantenha afastado todo devorador, expulsa todo ladrão, derrota todo inimigo que tente impedir minha prosperidade. Eu estou coberto pela proteção divina através de ti, poderoso arcanjo, e nada poderá me prejudicar. Senhor Jesus, eu encerro esta oração com uma declaração final de fé absoluta. Eu creio que o número 777 foi selado sobre minha vida hoje. Eu creio que a palavra Efatá abriu todas as portas fechadas contra minha prosperidade. Eu creio que São Miguel Arcanjo guerreou e venceu todas as batalhas espirituais em meu favor. Eu creio que o dinheiro está surgindo do nada pela tua intervenção milagrosa. Eu creio que minha situação financeira já mudou no mundo espiritual e está se manifestando no mundo natural. Eu creio que testemunharei com meus próprios olhos o cumprimento de todas as promessas que me foram feitas hoje. Eu creio que viverei em abundância, prosperidade e bênçãos multiplicadas pelo resto da minha vida. Eu creio, eu confio, eu sei que assim será, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para que foi enviada. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, eu te adoro, te glorifico, te exalto e te agradeço por tudo. Obrigado pela oração que acabei de fazer. Obrigado pela fé que cresceu em mim durante esta oração. Obrigado pela esperança que foi renovada. Obrigado pela paz que encheu meu coração. Obrigado pelo milagre financeiro que já está garantido. Obrigado porque o impossível está se tornando possível. Obrigado porque o 777 Efatá de São Miguel Arcanjo está operando poderosamente em minha vida neste exato momento. A partir de hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Minha história mudou. Meu destino foi transformado. Meu futuro é brilhante. E tudo isso é por tua graça, teu amor, teu poder e tua misericórdia. A ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, agora e para sempre. Santo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor que fez aliança com os patriarcas e lhes prometeu bênçãos que se estenderiam a milhares de gerações, eu me apresento diante de ti como descendente espiritual dessa linhagem de fé.
Eu sou herdeiro das mesmas promessas que fizeste aos pais da fé. Eu sou beneficiário da aliança eterna que estabeleceste com aqueles que te servem. E uma das principais características dessa aliança é a prosperidade material. Tu disseste a Abraão: abençoar-te-ei grandemente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22:17. Essa promessa de multiplicação não era apenas espiritual, mas também material, pois a Bíblia registra que Abraão ficou muito rico em gado, em prata e em ouro. Essa mesma bênção que desceu sobre Abraão, eu reclamo agora sobre minha vida. Que haja multiplicação das minhas fontes de renda como as estrelas do céu, incontáveis. Que haja abundância nos meus recursos como a areia da praia, imensurável. São Miguel Arcanjo, príncipe celestial que esteve presente nas grandes libertações do povo de Deus. Ao longo da história, eu te invoco para testemunhar e confirmar as promessas bíblicas que estou reclamando neste momento. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não saíram pobres e vazios, mas saquearam os egípcios, levando ouro, prata, roupas e riquezas. Isso é um tipo profético do que está acontecendo comigo agora. Eu estou saindo da escravidão financeira e não sairei de mãos vazias, mas carregado de bênçãos, prosperidade e abundância. São Miguel, assim como o anjo do Senhor guiou o povo através do deserto provendo maná diariamente, tu agora me guias para fontes sobrenaturais de provisão que não secarão. Eu decreto que meu êxodo financeiro começou hoje e que eu marcho em direção à terra que mana leite e mel, símbolo da abundância divina que me foi prometida. Pai Celestial, eu medito agora na promessa poderosa de Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Esta escritura revela uma verdade extraordinária. Tu, Senhor, és aquele que me dá força para adquirir riquezas. Não é apenas uma questão de eu trabalhar mais duro ou ter mais sorte. É uma questão de receber de ti a capacidade sobrenatural de gerar riqueza. Então eu te peço agora, Pai, dá-me essa força. Dá-me capacidade mental para criar ideias lucrativas. Dá-me energia física para executar projetos prósperos. Dá-me sabedoria emocional para fazer conexões valiosas. Dá-me discernimento espiritual para identificar oportunidades divinas. Eu reconheço que sozinho não posso, mas contigo posso todas as coisas. Tu és a fonte da minha capacidade de prosperar, e eu dependo completamente de ti. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, eu te peço que destruas agora toda mentalidade de pobreza que foi implantada em mim através de ensinamentos religiosos distorcidos. Houve pregadores que erroneamente ensinaram que a pobreza é sinal de espiritualidade, que ser pobre é ser humilde, que ter dinheiro é pecaminoso. Mas isso é mentira do inferno, que mantém os filhos de Deus aprisionados na miséria. A Bíblia claramente mostra que Deus deseja abençoar seu povo materialmente. Davi declarou em Salmos 35:27 que o Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. João escreveu em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Paulo ensinou em Filipenses 4:19, O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então eu renuncio agora a toda teologia de pobreza. Eu abraço a verdade bíblica de que Deus quer me abençoar financeiramente. Eu decreto que prosperidade não é pecado, mas privilégio dos filhos de Deus. Senhor Todo-Poderoso, eu reclamo agora a promessa de Salmos 1:3, que diz que o homem que medita na tua palavra dia e noite é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu me comprometo a meditar na tua palavra diariamente, a encher minha mente com tuas promessas, a confessar com minha boca tuas verdades, e em troca, tu prometes que tudo quanto eu fizer será bem-sucedido. Não algumas coisas, não a maioria das coisas, mas tudo. Isso inclui meus negócios, meus investimentos, meus projetos, minhas iniciativas,
Meus empreendimentos. Eu decreto que o sucesso financeiro está garantido sobre tudo aquilo que minhas mãos tocarem, porque eu sou como árvore plantada junto a correntes de águas, com raízes profundas na palavra de Deus, e que no tempo certo dará fruto abundante. São Miguel Arcanjo, poderoso príncipe, eu te peço que tragas agora a manifestação física da promessa de Malaquias 3:10, que já mencionei antes, mas que quero aprofundar ainda mais. Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Senhor, eu tenho sido fiel nos dízimos mesmo na escassez. Eu tenho honrado tua casa mesmo quando mal tinha para mim. Então, agora eu te tomo pela palavra e faço prova de ti. Abre as janelas do céu sobre mim, agora. Derrama a bênção prometida, agora. Faz vir a maior abastança, agora. Eu não aceito mais adiamentos. O tempo de espera terminou. O tempo de colheita chegou. As janelas estão se abrindo neste exato momento e uma chuva torrencial de bênçãos financeiras está caindo sobre minha vida. Deus, de Israel, eu tomo posse da bênção de Isaías 48:17, onde tu declaras: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Senhor, ensina-me o que é útil para prosperar. Ensina-me quais investimentos fazer. Ensina-me quais oportunidades aproveitar. Ensina-me quais negócios iniciar. Ensina-me quais parcerias estabelecer. Guia-me pelo caminho da prosperidade. Mostra-me as rotas que levam à abundância. Direciona meus passos para os territórios de conquista financeira. Eu não quero andar às cegas, tentando acertar por tentativa e erro. Eu quero tua orientação divina, tua sabedoria celestial, teu GPS espiritual que me leva direto ao destino da prosperidade que tu planejaste para mim. São Miguel Arcanjo, eu te ordeno agora que vás até o trono de Deus e traga de volta a resposta às orações financeiras que fiz no passado e que pareciam não ter sido ouvidas. Houve momentos em que orei com fé, pedi com sinceridade, clamei com desespero, mas aparentemente nada aconteceu. Mas eu entendo agora, através do livro de Daniel, capítulo 10, que às vezes há guerra espiritual no segundo céu, que atrasa as respostas às nossas orações. Um anjo foi enviado para responder a Daniel desde o primeiro dia que ele orou, mas foi retido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, até que Miguel, o arcanjo, veio em seu auxílio. Então eu declaro que minhas orações não foram ignoradas, mas as respostas foram atacadas no caminho. Mas agora, São Miguel, tu vens em meu auxílio e derrotas todos os principados que bloquearam minhas bênçãos. Eu decreto que todas as respostas de oração que foram retidas estão sendo liberadas, agora, simultaneamente, e uma avalanche de bênçãos acumuladas está descendo sobre minha vida. Pai glorioso, eu decreto sobre minha vida a promessa de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Esta é uma revelação poderosa. A riqueza que vem com dor, com estresse, com comprometimento de valores, com sacrifício da família, com perda da saúde, com venda da alma. Mas a riqueza que vem de ti, Senhor, enriquece sem acrescentar dores. É prosperidade limpa, honesta, abençoada, que não rouba minha paz, não destrói meus relacionamentos, não compromete minha integridade, não prejudica minha saúde. Então eu renuncio a qualquer forma de enriquecimento ilícito, desonesto ou prejudicial. Eu escolho a prosperidade que vem da tua mão, que é acompanhada de paz, alegria, saúde e relacionamentos saudáveis. Que o dinheiro que vier para mim seja limpo, legal, moral e abençoado. Que eu prospere de forma que honre teu nome e glorifique teu reino. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz, eu te peço que estabeleças sobre minha vida a bênção de Zacarias 8:12, porque haverá a semente de paz, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. Eu sou o restante que herdará. Eu sou o remanescente escolhido para prosperar.
A vide da minha vida dará fruto financeiro. A terra dos meus negócios produzirá abundância. Os céus sobre mim derramarão orvalho de bênçãos. Tudo isso será minha herança. Não porque eu mereço, mas porque Deus decidiu me abençoar. Eu aceito essa herança. Eu tomo posse dessa promessa. Eu me aproprio dessa bênção. E declaro que ela se manifesta agora, de forma visível, tangível e mensurável. Senhor do universo, eu também reclamo a promessa extraordinária de Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esta é uma fórmula divina para a prosperidade. Meditar na palavra plus, obedecer à palavra, prosperar o caminho plus, ser bem-sucedido. Eu me comprometo a cumprir minha parte. Meditarei na tua palavra dia e noite. Encherei minha mente com tuas promessas. Memorizarei teus versículos de prosperidade e obedecerei a tudo quanto nela está escrito. E tu, Senhor, cumprirás tua parte, farás prosperar meu caminho e me farás bem-sucedido. Não há como falhar quando sigo a fórmula divina. O sucesso financeiro está matematicamente garantido. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, eu te peço que venhas com a espada da palavra de Deus e graves em meu coração estas promessas que estou declarando. Que elas não sejam apenas palavras vazias que falei e esqueci, mas sementes vivas que foram plantadas em solo fértil do meu espírito e que brotarão, crescerão e darão frutos abundantes de prosperidade. Que cada promessa bíblica que confessei se torne realidade tangível na minha vida. Que cada versículo sobre abundância que declareis materialize em minha conta bancária. Que cada palavra profética sobre prosperidade que pronunciei se cumpra em meus negócios. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então, eu envio agora estas palavras poderosas para cumprirem o propósito de transformar completamente minha situação financeira. Pai eterno, enquanto encerro este 5º bloco de oração, eu te agradeço porque cada promessa bíblica que declarei é sim e amém em Cristo Jesus. Nenhuma delas falhará, todas se cumprirão. A prosperidade de Abraão é minha, a bênção de Deuteronômio 8:18 é minha, o sucesso de Salmos 1:3 é meu, a abundância de Malaquias 3:10 é minha, a orientação de Isaías 48:17 é minha, a riqueza sem dores de Provérbios 10:22 é minha, a herança de Zacarias 8:12 é minha, a prosperidade de Josué 1:8 é minha. Tudo isso e muito mais está garantido para mim porque sou filho de Deus, herdeiro das promessas e beneficiário da aliança eterna. Aleluia. Amém. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder sobre todas as forças espirituais no céu e na terra, eu venho agora diante de ti para tratar de raízes profundas que têm alimentado a árvore da escassez na minha vida. Não é suficiente apenas pedir bênçãos financeiras. É necessário também identificar e destruir as maldições financeiras que têm operado contra mim, contra minha família e até contra o território onde vivo. A Bíblia ensina em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não virá. Isso significa que onde há maldição operando, há uma causa, uma porta aberta, uma raiz que precisa ser identificada e arrancada. Então eu te peço agora, Espírito Santo, que me reveles qualquer maldição financeira que esteja ativa na minha vida, seja por pecados que cometi, por palavras que pronunciei, por pactos que fiz, por heranças que recebi de gerações passadas, ou por forças territoriais onde resido. São Miguel Arcanjo, anjo que tem autoridade sobre principados e potestades, eu te convoco agora para uma operação espiritual profunda de limpeza e libertação. Vem com teus exércitos angelicais e varre de minha vida toda a maldição financeira que foi estabelecida através de gerações. Quantos dos meus antepassados morreram pobres? Quantos viveram em escassez constante? Quantos lutaram a vida inteira sem nunca prosperar? Isso não é coincidência, mas evidência de uma maldição geracional que passou de pai para filho, de mãe para filha, através das gerações. Mas hoje isso termina. Eu sou o quebrador de maldições.
Eu sou o interruptor de ciclos negativos. Eu sou aquele que diz, basta a pobreza hereditária. São Miguel, com tua espada flamejante, corta agora mesmo toda a corrente geracional que liga minha situação financeira aos fracassos dos meus antepassados. Quebra a maldição, destrói o padrão, liberta minha linhagem. Pai Celestial, eu identifico e renuncio agora especificamente a maldições que podem ter sido estabelecidas através de palavras negativas pronunciadas sobre mim. Quantas vezes meus pais, sem má intenção, mas por ignorância, disseram coisas como: nós somos pobres e sempre seremos. Dinheiro não cresce em árvore. Rico só fica mais rico e pobre só fica mais pobre. Você nunca vai ser ninguém na vida. Nossa família é amaldiçoada financeiramente. Estas palavras, embora talvez ditas sem consciência do poder que têm, funcionaram como decretos proféticos negativos que estabeleceram limites e bloqueios sobre minha vida financeira. Mas hoje eu cancelo essas palavras. Eu as revogo, eu as anulo. Eu declaro que elas não têm mais poder sobre mim. E em lugar delas, eu decreto palavras de bênção, de prosperidade, de abundância. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de bênçãos. Eu sou cabeça e não cauda. Eu prospero em tudo o que faço. São Miguel Arcanjo, poderoso príncipe celestial, eu te peço que guerreies agora contra toda a maldição territorial que opera na região onde eu vivo, as cidades e regiões que parecem estar sob uma nuvem espiritual de pobreza. O desemprego é alto, os negócios não prosperam, as pessoas lutam constantemente com dificuldades financeiras. Isso não é apenas circunstância econômica, mas opressão espiritual causada por principados territoriais que governam aquela região. Pode ser por causa de pecados históricos cometidos naquela terra, por causa de práticas ocultistas que foram realizadas ali, por causa de injustiças sociais que clamam aos céus, ou por causa de maldições pronunciadas sobre aquele território. Mas eu decreto que essas forças territoriais estão sendo quebradas agora. São Miguel, desce com poder e expulsa os principados da pobreza que governam minha região. Estabelece o reino de Deus e sua prosperidade sobre esta terra. Que haja transformação econômica, que haja oportunidades multiplicadas, que haja prosperidade coletiva. Senhor da Justiça, eu também renuncio a qualquer maldição financeira que possa ter sido estabelecida através de pecados que eu mesmo cometi. Se em algum momento eu roubei, trapaceei, enganei, soneguei, menti para obter vantagem financeira, ou de qualquer outra forma agi desonestamente com dinheiro, eu confesso esses pecados agora e peço teu perdão. Eu me arrependo genuinamente e me comprometo a nunca mais agir dessa forma. Eu reconheço que o salário do pecado é a morte e que pecados financeiros trazem maldição financeira. Mas a Bíblia também promete, em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu reclamo essa promessa agora. Purifica-me, Senhor, perdoa-me completamente, lava-me com o sangue de Jesus e remove toda a consequência e toda a maldição que veio sobre minha vida por causa desses pecados. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz divina, eu te peço que venhas e quebre agora toda a maldição que foi estabelecida através de envolvimento com ocultismo, feitiçaria ou práticas místicas relacionadas a dinheiro. Se eu, em algum momento, consultei cartomantes sobre questões financeiras, se fiz simpatias para atrair dinheiro, se usei amuletos ou talismãs de prosperidade, se participei de rituais para enriquecer, se fiz pactos espirituais, oferecendo algo em troca de riqueza, eu renuncio a tudo isso agora em nome de Jesus. Essas práticas abrem portas para espíritos malignos que inicialmente podem até trazer algum resultado financeiro, mas depois cobram um preço terrível e mantêm a pessoa em escravidão espiritual. Mas Cristo me libertou. Seu sangue me purifica. Seu nome tem poder sobre todo nome. Então eu ordeno que toda entidade demoníaca que entrou através dessas portas saia agora. Todo pacto é cancelado, todo acordo é anulado, toda dívida espiritual é paga pelo sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou limpo, eu sou liberto. Pai Redentor,
Eu também renuncio a qualquer maldição financeira que veio através de votos ou promessas tolas que fiz no passado. Quantas vezes, em momentos de desespero, eu fiz promessas precipitadas a Deus. Senhor, se tu me deres esse dinheiro, eu farei tal coisa. E depois, quando a resposta veio, ou mesmo quando não veio, eu não cumpri o voto. A Bíblia alerta em Eclesiastes 5:4-5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Votos não cumpridos podem trazer maldição financeira. Então eu te peço agora, Senhor, mostra-me se há algum voto que fiz e não cumpri, para que eu possa regularizar essa situação. Se for possível cumprir o voto ainda, eu o cumprirei. Se não for mais possível, eu peço tua misericórdia e perdão, confiando que o sangue de Jesus cobre também essa falha. São Miguel Arcanjo, príncipe invencível, eu te peço que destruas agora toda a maldição de dízimos e ofertas retidos. A Bíblia é muito clara em Malaquias 3:8-9. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Reter dízimos é roubar a Deus e traz maldição. Eu confesso que houve momentos em que não dizimei, em que usei o dinheiro do dízimo para outras coisas, em que justifiquei minha desobediência por causa da necessidade. Mas isso estava errado. Então eu me arrependo agora e me comprometo a partir de hoje ser fiel nos dízimos e ofertas, honrando a Deus com os primeiros frutos. E peço, Senhor, que remova a maldição que veio por causa dessa infidelidade, que o devorador seja repreendido, que as janelas do céu sejam abertas, que a bênção prometida se manifeste. Deus de misericórdia infinita, eu também peço que quebre qualquer maldição financeira relacionada a injustiças sociais ou pecados corporativos dos quais fazemos parte. Se minha nação escravizou pessoas e construiu riqueza sobre exploração, se minha cidade foi fundada sobre terras roubadas ou sangue derramado injustamente, se instituições das quais participo mantêm práticas injustas, tudo isso pode trazer maldição coletiva que afeta indivíduos. Eu não tenho poder para mudar o passado, nem para consertar todas as injustiças sociais, mas eu posso me posicionar do lado da justiça, interceder pela terra e pedir que a misericórdia de Deus triunfe sobre o juízo. Então eu oro agora pela minha nação, pela minha cidade, pelas instituições que fazem parte da minha vida. Senhor, traz cura, traz restauração, traz justiça, traz reconciliação. E em meio a essa transformação coletiva, que eu também experimente libertação pessoal e prosperidade individual. São Miguel Arcanjo, defensor dos justos, eu te peço que estabeleças agora uma nova realidade espiritual sobre minha vida. Uma realidade onde não há mais maldição, mas apenas bênção. Gálatas 3:13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso significa que Jesus já levou sobre si todas as maldições que deveriam cair sobre mim. Ele já pagou o preço, Ele já quebrou o poder, Ele já garantiu a vitória. Então eu não preciso mais viver sob maldição de pobreza, de escassez, de limitação financeira. Eu fui libertado, eu fui redimido, eu fui resgatado. E agora vivo sob a bênção de Abraão, que veio sobre os gentios por meio de Cristo Jesus, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. São Miguel, sela sobre minha vida esta verdade: livre da maldição, herdeiro da bênção, destinado à prosperidade, Pai eterno, enquanto concluo este sexto bloco focado em quebra de maldições, eu decreto sobre minha vida as palavras de Números 23:23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nenhuma maldição pronunciada contra mim prosperará. Nenhum feitiço lançado sobre mim terá efeito. Nenhuma palavra negativa decretada sobre mim se cumprirá. Nenhuma força espiritual maligna conseguirá bloquear minha prosperidade. Eu estou protegido pelo sangue de Jesus. Eu estou guardado pelos anjos de Deus. Eu estou selado pelo Espírito Santo. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todas as maldições foram quebradas.
Todas as correntes foram soltas, todas as portas foram fechadas para o inimigo. E agora, só resta bênção, só resta prosperidade, só resta abundância. Aleluia! Está consumado. Amém. Deus Criador que formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, eu te agradeço porque quando me criaste, tu colocaste dentro de mim talentos, dons, habilidades e capacidades que foram projetados para gerar riqueza. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa que não sou um acidente cósmico, mas uma criação intencional com propósito divino. E parte desse propósito inclui usar os dons que recebi para prosperar, para abençoar outros e para glorificar teu nome. Então eu te peço agora, Pai, ativa todos os dons e talentos que estão adormecidos dentro de mim, desperta as capacidades que estão latentes, libera o potencial que está aprisionado, faz aflorar a criatividade que está escondida, revela os tesouros que estão enterrados dentro de mim. São Miguel Arcanjo, príncipe celestial que conhece os planos de Deus para cada vida, eu te peço que me ajudes agora a identificar quais são meus dons e talentos específicos que podem ser usados para gerar prosperidade. Às vezes, estamos tão acostumados com nossas habilidades que nem reconhecemos que elas são dons valiosos. Outras vezes, nossos talentos foram menosprezados por outros ou por nós mesmos e acabaram sendo enterrados como o servo da parábola que escondeu o talento na terra por medo. Mas Jesus disse claramente nessa parábola que os talentos devem ser investidos, multiplicados, usados para gerar lucro. Então eu tomo a decisão agora de desenterrar meus talentos. Eu os tiro da terra onde estavam escondidos. Eu os limpo da sujeira do menosprezo. Eu os polido com confiança. E eu os ponho para trabalhar, para produzir, para multiplicar. Pai de toda sabedoria, eu oro especificamente agora, pedindo revelação sobre quais são os dons e talentos que tu me deste para gerar riqueza. Talvez eu tenha dom de liderança. Ajuda-me a usá-lo para empreender, para gerenciar negócios, para liderar equipes que produzirão resultados lucrativos. Talvez eu tenha dom de criatividade. Mostra-me como transformar minhas ideias criativas em produtos, serviços ou obras que as pessoas pagarão para ter. Talvez eu tenha dom de comunicação. Orienta-me a usar essa habilidade para vender, para negociar, para influenciar, para abrir portas. Talvez eu tenha dom de ensino. Direciona-me a criar cursos, treinamentos, mentorias que agregarão valor e gerarão renda. Talvez eu tenha dom manual ou artístico. Inspira-me a criar obras, produtos artesanais, trabalhos customizados que terão valor de mercado. Seja qual for meu dom, eu quero descobrir e ativá-lo agora, para propósitos de prosperidade. São Miguel, Arcanjo Guerreiro da Luz, eu te peço que destruas agora toda timidez, todo medo e toda insegurança que me impedem de usar meus dons para prosperar. Quantas vezes eu tive uma ideia brilhante, mas não a executei por medo de fracassar? Quantas vezes eu identifiquei uma oportunidade, mas não a aproveitei por insegurança? Quantas vezes eu poderia ter oferecido meus serviços ou produtos, mas fiquei com vergonha de me promover? Quantas vezes eu deixei de negociar melhores valores porque não achava que te merecia? Este não é o espírito que Deus me deu. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu renuncio agora ao espírito de covardia financeira. Eu expulso o medo de arriscar. Eu rejeito a insegurança paralisante. E eu recebo o espírito de poder para agir com ousadia, o espírito de amor para servir com excelência e o espírito de moderação para negociar com sabedoria. Senhor da multiplicação, eu medito agora na parábola dos talentos em Mateus 25, 14 e 30, onde tu ensinas lições poderosíssimas sobre prosperidade financeira. O Senhor da parábola deu a um servo 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Primeiro aprendizado. Deus não espera que eu produza além da minha capacidade atual, mas espera que eu use a capacidade que tenho. Não preciso me comparar com outros que receberam mais. Preciso trabalhar fielmente com o que recebi.
Segundo aprendizado, os servos que usaram seus talentos os duplicaram. Um transformou 5 em 10, outro transformou 2 em 4. Isso me ensina que quando uso meus dons, eles se multiplicam. Quanto mais eu exercito meus talentos, mais eles crescem e mais eles produzem. Terceiro aprendizado. O servo que escondeu seu talento não apenas não ganhou nada, mas perdeu até o que tinha. Isso me mostra que não usar meus dons é caminho para a perda, mas usá-los é caminho para a multiplicação. São Miguel Arcanjo, anjo da revelação divina, eu te peço que me mostres agora formas práticas e específicas de como posso usar meus dons para gerar renda adicional. Talvez haja um negócio paralelo que eu possa iniciar. Talvez haja um serviço freelance que eu possa oferecer. Talvez haja produtos que eu possa criar e vender online. Talvez haja consultorias que eu possa prestar. Talvez haja cursos que eu possa ensinar. Talvez haja talentos artísticos que eu possa monetizar. Abre meus olhos espirituais para ver oportunidades que estão ao meu redor, mas que eu não tenho percebido. Toca minha mente com ideias criativas e inovadoras. Conecta-me com pessoas que precisam exatamente daquilo que eu tenho para oferecer. Mostra-me o caminho para transformar dons em receita, talentos em lucro, habilidades em prosperidade. Pai Celestial, eu também te peço que me des o dom da administração sábia. Provérbios 21:5 alerta. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Eu não quero ser precipitado, impulsivo ou irresponsável com as oportunidades e recursos que tu me deres. Eu quero planejar cuidadosamente, executar diligentemente, administrar sabiamente. Dá-me discernimento para saber quando investir e quando segurar. Dá-me prudência para distinguir oportunidades reais de armadilhas disfarçadas. Dá-me disciplina para trabalhar consistentemente, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Dá-me perseverança para não desistir quando encontrar obstáculos. Dá-me flexibilidade para ajustar estratégias quando necessário. Dá-me integridade para prosperar de forma honesta. Dá-me generosidade para compartilhar enquanto acumulo. Faz de mim não apenas um gerador de riqueza, mas um administrador sábio da riqueza. São Miguel Arcanjo, poderoso príncipe, eu te peço que quebre agora toda a preguiça espiritual que me impede de desenvolver meus talentos. Provérbios 24:30-34. Descreve o campo do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava derribado. O que tendo eu visto, o considerei. E vendo-o, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Que advertência poderosa! A preguiça leva diretamente à pobreza. Então eu renuncio agora a toda preguiça. Eu expulso todo espírito de procrastinação. Eu rejeito toda atitude de fazer apenas o mínimo. Eu decreto que serei diligente, trabalhador, dedicado, esforçado. Eu usarei meus talentos com excelência. Eu desenvolverei minhas habilidades com disciplina. Eu aproveitarei minhas oportunidades com presteza. Deus de abundância, eu decreto sobre minha vida a promessa de Provérbios 22:29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Quando eu usar meus dons com diligência e excelência, portas de favor se abrirão. Pessoas importantes notarão meu trabalho. Oportunidades extraordinárias surgirão. Eu não permanecerei em posição inferior, mas serei promovido, elevado, destacado. Meus talentos me levarão a lugares que eu nem imaginei. Minhas habilidades me conectarão com pessoas influentes. Minha excelência me distinguirá da multidão. E tudo isso resultará em prosperidade financeira crescente. Eu decreto que estou subindo, estou avançando, estou sendo promovido. Meus dons estão me levando perante reis. São Miguel Arcanjo, guardião dos servos fiéis de Deus. Eu te peço que protejas os frutos do trabalho dos meus talentos. Quando eu começar a prosperar através do uso dos meus dons, que o inimigo não consiga roubar, sabotar ou destruir, que não haja inveja de outros que traga maldição, que não haja ataques espirituais que bloqueiem o sucesso, que não haja erros ou acidentes que prejudiquem o negócio,
Que não haja pessoas mal intencionadas que tentem enganar ou explorar. Protege cada projeto, guarda cada empreendimento, preserva cada investimento, multiplica cada esforço, faz com que o trabalho dos meus talentos produza frutos abundantes que permaneçam, que cresçam e que se multipliquem cada vez mais. Pai amoroso, enquanto concluo este 7º bloco sobre ativação de dons e talentos, eu te agradeço, porque tu não me criaste vazio, mas cheio de potencial. Não me criaste limitado, mas capaz. Não me criaste para fracassar, mas para prosperar. Os dons e talentos que colocaste em mim são sementes de prosperidade esperando para germinar. Eu as rego agora com fé. Eu as nutro com diligência. Eu as cultivo com perseverança. E eu profetizo que elas brotarão, crescerão e darão frutos de prosperidade financeira abundante. Meus talentos estão ativados, meus dons estão funcionando, minha criatividade está fluindo, minha capacidade está multiplicada. E o resultado será riqueza gerada de forma legítima, honesta e abençoada. Amém e amém. Eterno Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, chegamos agora ao final desta jornada poderosa de oração pelo milagre financeiro do 777 Efatá de São Miguel Arcanjo. Já percorremos 8 blocos de intercessão intensa, cada um com 2.000 palavras de súplica, de guerra espiritual, de quebra de maldições, de ativação de dons, de reivindicação de promessas. E agora, neste momento culminante, eu me posiciono em atitude de gratidão antecipada, confiando que tudo aquilo que pedi já foi concedido no mundo espiritual e está se manifestando no mundo natural. Hebreus 11:1 define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu tenho essa certeza, eu possuo essa convicção. Embora meus olhos naturais ainda não vejam a transformação completa da minha situação financeira, meus olhos espirituais já enxergam a vitória conquistada, a bênção liberada, o milagre em andamento. São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso dos exércitos celestiais, eu te agradeço do fundo do meu coração por tua fidelidade em guerrear por mim durante toda esta oração. Tu estiveste presente em cada bloco, lutando contra cada força maligna, quebrando cada corrente espiritual, expulsando cada demônio de pobreza, abrindo cada porta bloqueada, trazendo cada bênção dos lugares celestiais. Tu és verdadeiramente o defensor dos filhos de Deus, e eu sou imensamente grato por tua intercessão poderosa. Eu te peço agora que, daqui para frente, continue sendo o meu guardião financeiro, protegendo a prosperidade que está vindo, multiplicando as bênçãos que estão chegando e garantindo que eu administre sabiamente tudo aquilo que Deus confiar às minhas mãos. Permanece ao meu lado, poderoso arcanjo, e não permitas que o inimigo consiga reverter esta vitória que conquistamos juntos através desta oração. Pai eterno, eu quero neste momento final fazer uma confissão profunda de fé que cele definitivamente o milagre financeiro sobre minha vida. Eu confesso com minha boca, de acordo com Romanos 10:10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu aplico este princípio também à salvação da minha situação financeira. Então eu confesso agora publicamente diante do céu, da terra e do inferno: eu sou próspero. Não eu serei no futuro distante, mas eu sou agora, porque no mundo espiritual a transformação já ocorreu, e eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Eu sou abençoado. As janelas do céu já foram abertas sobre mim. Eu sou bem-sucedido. Tudo quanto faço prospera. Eu sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. Eu sou herdeiro de Abraão. As bênçãos patriarcais fluem sobre mim. Eu sou livre de dívidas. Toda obrigação financeira está sendo quitada. Eu sou um canal de bênção. Recebo para dar, prospero para abençoar outros. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, eu decreto agora o número sagrado 777 sobre cada área específica da minha vida financeira. 777 sobre minha fonte principal de renda, que ela triplique em abundância. 777 sobre minhas fontes secundárias de ganho, que elas se multipliquem em oportunidades.
777 sobre meus investimentos, que eles deem retornos extraordinários. 777 sobre meus negócios, que eles prosperem além das expectativas. 777 sobre minhas economias, que elas cresçam consistentemente. 777 sobre minhas dívidas, que elas diminuam rapidamente até zerar. 777 sobre meu padrão de vida, que ele suba para um nível de conforto digno. 777 sobre minha capacidade de dar, que eu seja cada vez mais generoso. O número 777 representa a perfeição divina triplicada, e eu selo esse número sobre todas as dimensões da minha vida financeira agora e para sempre. Deus Todo-Poderoso, eu também quero selar sobre minha vida a palavra aramaica Efatá, abre-te. Assim como Jesus pronunciou essa palavra, e imediatamente ouvidos surdos se abriram e línguas mudas se soltaram, eu pronuncio essa mesma palavra sobre minha realidade financeira. Efatá sobre meus ouvidos espirituais, para ouvir as direções de Deus sobre oportunidades de prosperidade. Efatá sobre minha boca, para decretar bênçãos e profetizar abundância. Efatá sobre minhas mãos, para receber tudo aquilo que desce dos céus. Efatá sobre minha mente, para criar ideias inovadoras que gerarão riqueza. Efatá sobre meu coração, para ser generoso e abençoar outros. Efatá sobre minha casa, para que seja morada da bênção. Efatá sobre meu trabalho, para que seja fonte de prosperidade. Efatá sobre meus relacionamentos, para conexões divinas que abrirão portas. Efatá, 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 tudo está se abrindo, nada permanece fechado, a bênção flui livremente. São Miguel Arcanjo, anjo da fidelidade de Deus, eu te peço que graves em meu espírito uma memória permanente desta oração poderosa, que quando vier a tentação de duvidar, eu me lembre do que declarei aqui, que quando surgir o desânimo, eu relembre as promessas que recebi, que quando aparecer a ansiedade, eu recorde a paz que experimentei neste momento. Esta oração não foi apenas um exercício religioso vazio, mas um encontro real com o Deus vivo, uma transação espiritual genuína, onde coisas foram movidas no mundo invisível, que produzirão resultados no mundo visível. Então guarda esta memória em mim, que ela seja como um marco memorial que me lembre. Naquele dia, tudo mudou. Naquele momento, o milagre começou. Naquela hora, a vitória foi conquistada. Pai de infinita bondade, eu quero agora estabelecer um pacto de fidelidade contigo para quando a prosperidade se manifestar plenamente em minha vida. Eu prometo solenemente que não esquecerei de ti quando prosperar. Eu não permitirei que o dinheiro tome teu lugar no meu coração. Eu continuarei buscando tua face diariamente. Eu permanecerei fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Eu usarei a riqueza que receber para abençoar outros e expandir teu reino. Eu ensinarei meus filhos a honrarem a Deus com suas finanças. Eu serei exemplo de que é possível prosperar e permanecer humilde. Eu provarei que riqueza e piedade podem coexistir. Este é meu compromisso, minha promessa, meu voto solene diante de ti. São Miguel Arcanjo, Príncipe Celestial, eu te encarrego agora de me lembrar deste compromisso. Se em algum momento, depois que a prosperidade vier, eu começar a me desviar, a me ensoberbecer, a esquecer de Deus, a reter dízimos, a ser egoísta com as bênçãos, alerta-me, corrige-me, lembra-me do que prometi. Não permitas que eu caia na armadilha da prosperidade sem propósito. A riqueza sem Deus é miséria disfarçada. O dinheiro sem sabedoria é maldição mascarada. Mas a prosperidade com Deus é bênção multiplicada. Então, ajuda-me a manter sempre o equilíbrio correto, as prioridades certas, o coração puro. Senhor da glória, eu agora me vejo pela fé daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e eu vejo uma pessoa completamente transformada financeiramente. Eu me vejo sem dívidas, com economias substanciais, com múltiplas fontes de renda, vivendo confortavelmente, abençoando generosamente. Eu vejo minha família próspera, meus filhos estudando em boas escolas, minha casa em ordem, meu carro funcionando, minhas contas pagas em dia, com sobra. Eu vejo a mim mesmo viajando para lugares que sempre sonhei conhecer,
realizando projetos que sempre quis fazer, ajudando causas que sempre me tocaram. Eu vejo minha igreja sendo abençoada através das minhas ofertas generosas. Eu vejo pessoas sendo ajudadas através da minha prosperidade. Esta visão não é fantasia ou ilusão, é profecia, é uma imagem do futuro que Deus me mostrou e que certamente se cumprirá. São Miguel Arcanjo, glorioso guerreiro, eu te peço que aceleres a manifestação desta visão profética, que não demore anos, mas que comece agora, que os primeiros sinais da transformação financeira apareçam nos próximos dias, que as primeiras evidências do milagre se manifestem nas próximas semanas, que os primeiros frutos da prosperidade sejam colhidos nos próximos meses. Eu não tenho paciência para esperar décadas. Eu preciso ver a mudança acontecendo rapidamente. E eu creio que Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pode e vai acelerar este processo. O milagre pode ser instantâneo, a transformação pode ser súbita, a bênção pode ser imediata, e eu declaro que assim será. Pai amado, eu encerro agora esta oração monumental de 8 blocos e 16.000 palavras com um coração transbordando de gratidão, fé e expectativa. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me responder. Obrigado por me abençoar. Obrigado pelo milagre financeiro que já está garantido. Obrigado pelo 777 que foi selado sobre mim. Obrigado pelo Refatá que abriu todas as portas. Obrigado por São Miguel Arcanjo que guerreou por mim. Obrigado porque o dinheiro está surgindo do nada. Obrigado porque a escassez acabou. Obrigado porque a abundância chegou. Obrigado porque sou próspero. Obrigado porque sou abençoado. Obrigado porque sou vitorioso. A ti, ó Deus, toda glória, toda honra, todo louvor, todo poder, toda majestade, agora e para sempre.